Bom, meu boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 30 de outubro de 2020, uma sexta-feira. O nosso verbete é do número 5.383, com 6 páginas, 53 logias e 12 máximos. O tema do verbete é Expo Conscienciologia, da especialidade Holotecologia, de autoria da professora Luziânia Medeiros, já verbetógrafa veterana. A professora Luziane ela é graduada em psicologia e especialista em psicoterapia transpessoal, mas ela é mestre em ensino de ciências naturais e matemática, natural de Natal, voluntária da Conscienciologia desde 2004, docente de Conscienciologia desde 2008, tenepsista desde 2011 e coautora do livro Primeira Noite de Gala Mnemônica, História Ilustrada, publicado em 2016. Definologia. A Expo Conscienciologia é a mostra expográfica holotecológica institucional de autoria da equipe de Museologia da Holoteca do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CAEC, apresentando a trajetória de 2 décadas da Conscienciologia em Foz do Iguaçu, 1995 a 2015, por meio da interação do circuito de vitrines e painéis de imagens, narrativas e artefatos do saber, favorecendo ao visitante ambiência cosmovisiológica inspiradora de neo-ideias e formadora de neoperspectivas. A verbetógrafa traz 3 ortopensatas na seção ortopensatologia. O holopensene pessoal neofílico, os neopensenes articulados, a neopensenidade, o entrosamento dos holopensenes no habitat verponogênico da holoteca. A Expo Conscienciologia, a memorabilia, é isso? Conscienciológica, o mega mostruário do conhecimento universal, a mostra institucional retratando 2 décadas da Conscienciologia em Foz do Iguaçu, a exibição comemorativa, a natureza multidisciplinar da exposição, a narrativa iconográfica dos artefatos do saber, os objetos como suportes da memória, os construtos temáticos, as unidades expográficas, os bens culturais, os bens naturais, os expositores, as vitrines, os painéis, o mobiliário, a montagem da exposição, as facetas teóricas, técnicas e criativas de todo o projeto expográfico. O ato de a consciência pausar os monodeísmos autoassediadores ao adentrar no universo expográfico e abrir espaço para neoconstructos. A impactoterapia advinda do contato com os artefatos expostos. Ampliação da automundividência. A soltura mental somática. O favorecimento da recuperação de megacons. As autonelverpons auridas na holoteca. Autovivência do estado vibracional profilático, as parasincronicidades, os bastidores extrafísicos da exposição, as projeções lúcidas interassistenciais decorrentes do trabalho expográfico, os flashes retrocognitivos ao manusear o acervo, as paramizades, a parapsicoteca, a parambiência homeostática favorável à atuação das consciências amparadoras na assistência multidimensional. Na divisão do detalhismo, a professora Luziane ela alcança o máximo, isso demonstrando a consistência conteudística do verbete, mas é na divisão da argumentologia que, a partir do parágrafo histórico, da seção histórico, que vocês vão poder ter uma boa noção e um aprofundamento sobre o tema da Expo Conscienciologia. Então, a verbetógrafa ela inicia a partir do histórico, né, das ações precursoras da Expo Conscienciologia, apresenta a temática, o tema, né, que está relacionado com a síntese da vida e obra do professor Valdo Vieira, né, destaca o propósito dessa exposição, detalha os itens do acervo, chamando atenção aqui para as 203 peças expostas do total de 121.000
itens da Reserva Técnica Museológica da Holoteca. Na seção de painéis, ela vai, então, nomeando os painéis que estão organizados justamente na Expo Conscienciologia, painéis esses com textos e imagens. E na tabelologia, ela vai fazer, então, uma discriminação das vitrines temáticas e as respectivas tecas, né, ou, digamos assim, aspectos, né, artefatos de tecas que estão dispostos nessas vitrines. Okay? Então, vale a pena a leitura, o estudo aprofundado, né, dessa seção da argumentologia. Dos 15 verbetes mencionados na remissiologia, nós destacamos CAEC, Coletivo Mental Somático, Culturologia, Interação CCCI SOCIM, Interrelações interdisciplinares. O Circuito Expográfico de Artefatos do Saber, componente da Expo Conscienciologia, expande a automundividência, predispondo experienciar o ciclo neo-ideias, neo-verpons, neo-perspectivas. Você já visitou a Expo Conscienciologia da Holoteca, do CAEC? Como saiu após a visita? Quais os acréscimos mentais somáticos observados? A bibliografia específica traz 3 referências. A equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é formada pelos voluntários Carlos Mafucci, Cláudio Monteiro, João Melo, Nina Rosa Manfroy e Rita Fischer, eles destacaram nesse verbete: mostra, vitrine, exposição, coleção, exibição, divulgação, retrato, catálogo, artefato, curiosidade, patrimônio, detalhismo, história, interassistência, esclarecimento, automundividência, cosmovisão, polimatia, imagisticologia e holotecologia. Bom, então nós reforçamos as boas-vindas à verbetógrafa professora Luziana Medeiros. Destacamos aqui a presença do professor Paulo Abrantes na condição de debatedores, professores Everton, Santos e Nara também aqui na condição de debatedores convidados, e a professora Paula também nos dando o apoio aqui no debate. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Luziânia, então a gente passa a palavra para você, lembrando que a semana da holotecologia da Holoteca, né? Começou dia 25 de outubro, é isso? 23. 23 de outubro, né? Então nós estamos no evento, é uma semana que tem sido apresentados vários verbetes relacionados a esse evento, e você traz mais esse para coroar, porque vai até amanhã, isso? Hoje é o último verbete, então esse é o verbete de coroamento aí dessa semana de exposições. Passo a palavra para você, enfim, né, nos explicar as motivações, os bastidores, as repercussões na construção desse verbete. Bom, muito boa tarde aí a todos. É uma alegria estar aqui, inclusive porque essa data de hoje, né, ela é comemorativa. São 5 anos da Expo Conscienciologia, né? Ela foi lançada em 30 de outubro de 2015, e eu agradeço muito a professora Nina Rosa, que fez a revisão do verbete, e ela se atentou, como historiadora, ela se atentou a esse detalhe histórico da data específica, e aí ela sugeriu: Luziânia, vamos fazer a defesa no dia do aniversário, né? E eu achei o máximo, e é com muita alegria que eu estou aqui. E essa exposição, ela, na verdade, marca minha primeira assinatura num roteiro expográfico, que é uma GESCOM, né, porque a expografia ela é uma escrita iconográfica, né, de um tema. Então, eu, junto com a professora Nara e o professor Everton Santos, nós assinamos essa grafia, né, essa expografia. Então, para mim é um marco, né, no meu histórico de voluntariado, inclusive na Holoteca, né, desde que eu cheguei aqui em 2011, eu voluntario na Holoteca, venho me desenvolvendo aí, especialmente nessa área ligado à museologia, né, porque a Holoteca tem essas 2 grandes áreas, digamos, né, porque ela, como o professor Valdo mesmo diz, ela é mais que um museu e mais que uma biblioteca, né? A professora Nara acabou de defender o verbete Holoteca, que foi o que inaugurou essa semana.
e definindo, né, um centro cultural. E a própria diferença, né, está aqui numa das ortopensatas, é o processo das verpões, é o parapsiquismo, então é todo esse contexto multidimensional que é próprio, né, do paradigma consciencial e da própria holoteca. Mas a gente, como eu estava falando, a gente tem essas duas grandes áreas, que é a bibliologia e a museologia. Então a gente lida aí com esses artefatos, né, e eu tenho me inserido mais nessa área da museologia. E aí, falando um pouco dos bastidores, eu já vou até adiantar uma sincronicidade que a gente estava comentando, né, que hoje pela manhã, meu cunhado, que é piloto, ele enviou uma mensagem, né, um vídeo para o Paulo, que é meu duplista. Ele estava em Brasília, e aí um avião dos Emirados Árabes estava decolando, e ele mandou exatamente esse filme, e na turbina do avião estava grafado Expo 2020, né, que é o evento, que é a exposição universal, que existe aí desde o final aí do século XIX, e que esse ano, pela primeira vez, o Oriente Médio estaria recebendo essa exposição universal em Dubai, né, que foi cancelado, foi, na verdade, adiado, né, para 2021, em função da pandemia. E isso, para mim, foi uma sincronicidade e também um sinalizador desse caráter universalista, transcendente das próprias atividades da holoteca, caminhando aí para o megacentro cultural holoteca, que visa potencializar todo esse trabalho de difusão, divulgação, democratização do saber, dos conhecimentos, da erudição, que já vem sendo feito pela holoteca, né, de portas abertas desde 2003. Então, nós temos um pouco mais de 15 anos, né, estamos aí na adolescência, indo aí para a idade adulta e lançando esse grande projeto, que é um projeto suprainstitucional de todos nós, que é o Megacentro Cultural Holoteca. Muito bom, Luciane. Bom, parabéns a todos vocês aí que estão desde o início, né? E às vezes desde antes, né, na área de 2005 também, né? Fazendo esse trabalho, mas é muito legal, é muito. Eu vejo aqui na sua questionologia, quando você faz essa provocação, né, de quais são as reciclagens, né, que a pessoa percebe quando ela visita ali a Expo Conscienciologia aqui na Holoteca, imagina como vai ser lá no Megacentro. Gente, vocês fiquem bem à vontade para poder fazer participações ao longo aqui, tá, Luciana? Eu costumo convidar as pessoas a pegarem o microfone, não espera né, quando vocês quiserem fazer alguma participação, alguma pergunta, fiquem bem à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Nós já temos aqui perguntas, a primeira sempre da nossa teletertuliana super assídua, né, Marilux? E ela pede para você, na fatologia, na página 2, Luciane, na quarta linha de baixo para cima, ela solicita que você fale um pouco sobre essa impactoterapia advinda do contato com os artefatos expostos. Tá. Então, esse processo da impactoterapia, que é algo homeostático, né, aquele choque de realidade, digamos, que faz a pessoa mudar, né, o bloco, ou desconstruir determinada, né, ideia, construir novas ideias também. E isso é bem comum, por exemplo, a pessoa, enquanto ela está em contato com as coisas, com os artefatos, muitas vezes ela se dá conta de alguma identificação muito forte, alguma lembrança. Então, por exemplo, na própria exposição que nós temos lá, né, tem vários tipos, vários objetos, né? Então, as pessoas, muitas vezes, a gente tem um objeto que até pertenceu ao professor Valdo, que ele é todo talhado em marfim. Então, você mostra várias cenas do cotidiano chinês, né, de um artista chinês, e as pessoas, quando se deparam, porque aquela peça você passa ali direto, você nem, não vê. Mas, na hora que você coloca o olho ali e você vai identificando aqueles detalhes, as pessoas ficam muito surpreendidas.
Então, essa impactoterapia é, por exemplo, às vezes encontrar um gibi que foi da sua infância. Então, a pessoa ela sai daquele, né, às vezes até de algum contexto de monoideísmo, que eu coloco até na sequência, e ela abre espaço ali para uma nova ideia, uma memória afetiva, e aquilo, muitas vezes, desconstrói, né, determinados até estados holossomáticos, emocionais, que ela se encontra, e ela pode, então, nesse sentido, é terapêutico. Né? Às vezes, uma foto, né, a gente tem numa vitrine lá, algumas fotos expostas, né, fotos originais do início aqui do CAEC, bem na vitrine Altos Estudos, né, a vitrine do próprio CAEC, que tem a maquete. Então, as pessoas... eu já vi pessoas ali entrando, por exemplo, elas olham aquela maquete, pessoas que não conhecem a Conscienciologia, que estão vindo aqui no hotel pela primeira vez e tiveram curiosidade e vieram aqui. Ela vê aquela maquete, nossa, mas eu sonhei já com isso, com esse lugar. Então, aquilo dá um impacto na pessoa. Né? Então, são essas conexões, né, que os objetos, que as coisas, elas reverberam no micro-universo da pessoa e ela cria, então, uma onda, digamos, terapêutica, né, ali no micro-universo intraconsciencial. É muito bom. É interessante porque ao longo do verbete fica muito claro, né, esse objetivo de reciclagem, de expansão, né, essa condição de abertismo e de cosmovisão. Na página 5, no item diálogo, quando você menciona, né, que né, a forma, né, como as vitrines foram ordenadas e os objetos ali, promovendo esse diálogo entre os próprios artefatos e fazendo essa expansão. Sim. Então, me parece, bom, falando também da minha experiência, né, que justamente esse diálogo das peças também ajuda nessa expansão e causa algum tipo de impacto, né? E o processo até da associação de ideias, porque a pessoa... Por isso que também a própria organização da holoteca ela é muito diferente de um museu, porque o objetivo é articular as peças, os objetos, as especialidades. Então, essa articulação, essa associação de ideias e esse aumento do dicionário cerebral analógico, esse é o grande objetivo do trabalho, que é a base, quer dizer, a ferramenta do evoluciólogo é o dicionário cerebral analógico. Então, a holoteca, para nós, né, por isso que nós precisamos, talvez o evoluciólogo, o serenão, não precise, né, mais desse contexto, mas, para nós, isso é muito importante para a gente desenvolver essa condição, né, do dicionário cerebral analógico. Bom, agora, na parafatologia, na segunda linha, a Marilux pede para você aprofundar e, se possível, compartilhar alguma casuística a respeito de as projeções lúcidas interassistenciais decorrentes do trabalho expográfico. Isso aqui é bem marcante, assim, as projeções, né, porque ela é uma decorrência do próprio trabalho. Eu lembro quando a gente estava montando a própria exposição, eu tive mais de uma experiência, mas duas que foram mais marcantes. Uma, na própria holoteca, que eu visualizava um prédio, né? Eu estava dentro desse prédio com várias rampas, né? E haviam muitas pessoas já visitando, quer dizer, a exposição ela nem tinha sido lançada ainda, mas tinha um burburinho já, né? A gente estava nas prévias, né, para lançar, para abrir a exposição, e já era uma época, porque é interessante contar também, né, que essa exposição 2015, né, ela marca aí as 2 décadas do CAEC, né, da Conscienciologia aqui em Foz, e é a era também pós-professor Valdo, porque ele dessoma em julho. Inclusive, o aniversário do CAEC em julho também, então, 15 de julho, a gente estava, né, vendo aí como é que ia fazer as comemorações e tal. A holoteca sempre teve um papel aí nessa tradição, né, de expografar os marcos históricos do próprio CAEC, da Conscienciologia em Foz, assim como foi a primeira década, né, que eu também cito aí no histórico.
Então, a gente tem todo esse contexto aí do pós-professor Valdo. E ali, naquele então, a gente estava muito empenhado, foi o primeiro trabalho assim, coletivo, né, mais sério, pós a dessoma dele, inclusive o tertuliário, o lançamento foi aqui dentro do tertuliário, depois nós descemos lá para a holoteca, né, mais de 300 pessoas estavam presentes na inauguração, então, de fato, a prévia estava assim, muito movimentada, digamos assim, extrafisicamente, né? A gente tinha aí um processo já de burburinho extrafísico, né? Esse processo de confraternização estava muito no ar. E eu me lembro assim, subindo várias rampas, encontrando com várias pessoas de vários lugares, então era um grande congraçamento, né, aqui. E outra que eu achei que para mim foi bem séria também foi uma projeção que eu tive, que eu me vi no fundo do mar, e isso, assim, eu via um processo de parabotânica assim, muito diferente, uma coisa assim, mais roxa, umas plantas mais roxas, e até eu me dar conta que, de fato, eu estava no fundo do mar, até fiquei pensando se, sei lá, se era em outro planeta, alguma coisa do tipo. Mas eu penso que essa condição ela foi muito favorecida pela própria vitrine natureza, onde a gente tem uma coleção, que é uma exposição, na verdade, de conchas, que era do professor Valdo, então é a Conquilhoteca, que é uma das coleções mais expressivas da holoteca, né? São 9.500 itens nessa coleção. E o professor Valdo, na época que ele estava fazendo a coleção, ele estava fazendo, porque ele tinha essas projeções no fundo do mar, e isso ele correlacionava. Então, a pesquisa conscienciológica ela estava muito conectada com as coleções. Eu, quando criança, né, por ser de uma região de praia, né, nasci em Natal, me criei ali no mar, eu colecionava conchas, pedras, então eu tinha muito essa relação também, né, com a conquilhoteca. Então, acho que isso, até na própria... Eu queria fazer, no meu teste lá vocacional, deu oceanografia. Então, tinha já essa... Claro que eu não fui por essa linha, né? Mas a minha relação com o mar também é muito forte. Então, isso foi potencializado com a própria preparação da exposição e houve essas duas projeções que eu assim, identifico aí como mais significativas dentro desse trabalho expográfico. Bom, e na página 3, na enumerologia, ela solicita para você falar um pouco dos itens, tá? No geral, ou você escolheu o que mais lhe chamou a atenção. Aqui, na verdade, uma coisa está dependendo da outra, né? Os artefatos é o que dá origem ao processo, né, do colecionismo, da museologia, da própria holotecologia. Claro que são os artefatos tanto materiais como os imateriais, né? Então, a gente tem um cotidiano no próprio museu, aliás, né, na própria questão da holotecologia também, né, que é de formar o acervo. Então, a gente tem uma série... Isso também é um objetivo desse verbete, né? Eu não falei no início, mas é de descortinar esse universo paralelo da exposição, o que está por trás, né, da própria exposição. A gente tem um artigo que está também nas referências, que é Por Dentro da Expo Conscienciologia, que está aqui na revista número 3, né, da holotecologia. Então, nesse número aqui, né, tem o artigo. Mas aí, a gente, voltando aqui, né, você tem aí os artefatos, então, toda essa condição de formar o acervo, de inventariar, de criar esses repertórios, de catalogar, classificar, nomear, descrever, organizar, conservar, enfim, tem todo esse... E você amplia para depois selecionar e expor. Então, a exposição é a ponta do iceberg, né? Aquilo que
que as pessoas veem, mas por trás daquilo, inclusive, tem uma reserva técnica. E essa reserva técnica é um conceito novo aí na museologia para exatamente dar conta dos objetos que não são expostos, né, mas que precisam ser acondicionados, precisam ser conservados, né, ali no, e a gente tem essa reserva técnica aqui na Holoteca. Tanto que, dentre aí os 203, a gente expôs aí, né, pouco mais de 200, mas nós temos mais de 100 mil itens, no caso de objetos, né, sem falar, são quase 1 milhão de artefatos. Então, os artefatos são todos esses itens aí que compõem as coleções. Os expositores, né, nós temos ali algo que vai dar suporte a esses artefatos. Os circuitos, né, que, como eu falei, estão todos articulados. Os catálogos que fazem parte, né, de toda a exposição, então a gente monta catálogos. Aqui a gente tem, na verdade, um catálogo nessa, que é o nosso periódico, né, o Holotecologia, nossa revista, que sai geralmente bianual. Aqui tem todos os textos, inclusive tem um especial do CAEC com todos os textos dos painéis, textos ampliados dos painéis que estão expostos as pessoas podem adquirir, inclusive, essa revista no Shopcons. Ela está disponível e é um verdadeiro catálogo com os painéis, né, da própria exposição, e está muito rico. Né? Durante muito tempo, esse foi o nosso portfólio. Então, a gente sempre que vinham visitantes aqui, e eles ficavam maravilhados com todas aquelas informações. Então, o catálogo, ele é importantíssimo. Eu estou recentemente trabalhando com uma coleção na Holoteca, que é das estampas Eucalol, e graças a gente tinha essas estampas Eucalol, uma coleção do professor Valdo, de figurinhas, né? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque não é o foco, mas só para dizer que nós tínhamos essa coleção do professor Valdo, não tínhamos noção de como inventariar essa coleção, e graças a um catálogo, que é um livro raro, que foi publicado por um pesquisador, o Samuel Gorberg, que ele coleciona essas estampas. Então, graças ao catálogo, a gente pôde inventariar e ver o quanto está faltando, né, que peças nós temos da coleção, as que estão faltando. Então, a gente pôde... Então, o catálogo ele é muito importante, né? A gente teve aqui exposições também de grande porte, né? O caso da exposição do Lasta Nossa, que foi a primeira exposição maior que nós tivemos. Eu não estava aqui, né? A professora Nara foi a curadora dessa exposição, e foi feita no Ecomuseu, né, em parceria com a Itaipu, e tem um catálogo que, inclusive, em Libras, né? Em Braille, desculpa, Braille, Libras, confundi as bolas. Em Braille, né? Então, tem um catálogo aí já nessa linha da acessibilidade e tal. Então, o catálogo, ele realmente é bem importante dentro da exposição. Aí vem as legendas, né? As legendas, nós temos hoje 2 exposições mais, essa de caráter mais permanente, que é a Expo Conscienciologia, e temos também uma exposição que são 8 exposições, né? Nara, 9? 9 coleções. 9 coleções. E nessa são tipos de legendas diferentes. Por exemplo, nessa, que são as coleções ampliam Mundo e Evidências, Mundo e Visões. Essa ela está legendada item por item. Então, você tem lá a meteoritoteca, a miniaturoteca, a nipoteca, a almanacoteca, a mapoteca, a discoteca, a raroteca, e todos esses itens que estão expostos lá, né, eles estão discriminados aqui. Então, as legendas, elas vêm nominativas ali àquele artefato, ao objeto que está exposto. Na Expo Conscienciologia, nós optamos por fazer uma legenda única por expositor. Então, em cada vitrine, nós temos aquela síntese, né, da exposição. A gente pretende até
ampliar isso, né? Mas na época foram 4 meses, né? Um tempo recorde assim para questão de uma exposição. Então a gente optou por fazer desse modo para dar também uma visão de conjunto para cada vitrine. E aí vem as imagens, né? Porque o processo da imagem, até a equipe colocou aí, né? Imagisticologia. As imagens, no caso a imagética, né, ela tem todo um papel, né, nessa linguagem iconográfica, e as instalações. Então, isso tudo, né, é feito de um modo, no caso, o professor Everton, nessa exposição, né, específica, e eu acho que em várias outras também, ele tem sido esse arquiteto aí responsável por essas instalações. E aí, na sequência da enumerologia, a gente quis dar um destaque a esse papel da interação, da interlocução, do processo da interassistência, quer dizer, da interconscienciologia, tem o processo da intermediação, porque no momento que você está ali com no caso, quem está no receptivo, né, recebendo ali a pessoa, você está fazendo essa ponte também, né, dessa linguagem, né, está fazendo uma tradução. Na verdade, a expografia ela já é uma tradução de um conceito que se quer passar, né? Você tem uma concepção da exposição e você tem aquele conceito e você vai precisar ter uma linguagem, né? Quem é esse público? No caso, o nosso público aqui é multivariado. Então, a gente já teve visitantes aí de várias idades, de várias culturas, de vários lugares. Então, então, para a gente encontrar essa linguagem específica, né, é um desafio, mas é isso também que nos motiva, né? Como que a gente chega ali, quais são as senhas. Então, essa interatividade, interculturalidade, e aí a gente fecha aí com o processo da interconscienciologia, que é essa relação do outro. Então, é sempre uma obra que é coletiva, né? Porque você está o tempo todo ali, você abre para todos. É interessante porque me parece que isso está bem de fácil leitura aqui no seu verbete, do aspecto da valoração da singularidade de cada artefato, né? E o valor, a mensagem que ele traz. Mas como isso é muito expandido a partir do momento que há justamente essa interação, né? Quando se faz essas interrelações, né? Quando se constrói uma narrativa com eles, como que aquela singularidade em especial toma um outro volume, talvez, né? Uma outra Sim. Proporção, né? Isso Verdade. fica bem presente aqui no seu verbete. Que bacana, que essa foi a ideia mesmo. Agora, uma pergunta que vem de Belo Horizonte, Luziânia. O teletertuliano parabeniza você pelo verbete e faz uma pergunta interessante. Ele questiona o seguinte: de forma geral, como você percebe o interesse e interação dos visitantes da holoteca quando se deparam com a Expo Conscienciologia? Olha, muita surpreendência o que eu vejo. Por isso que, se eu fosse sintetizar a Expo Conscienciologia, né, num mega pensene trivocabular, eu diria que é Expo Conscienciologia, exemplificação cosmovisiológica. Porque você começa com o propositor, as pessoas ficam de queixo caído. Como é que uma pessoa, aos 9 anos de idade, começou a colecionar tudo, tinha interesse por tudo, e ordenou de modo técnico aquelas coleções, aqueles itens, aquele gosto pelo conhecimento, né, aquela curiosidade, enfim. Então, é um exemplo que, de fato, as pessoas, de modo geral, elas ficam muito impactadas. Eu já recebi desde familiares meus, né, que vieram, e eu vim aqui para visitar, crianças, inclusive eu estava revisitando aqui a primeira grande excursão, digamos, que nós recebemos, né, a primeira grande visita, nós abrimos no final do ano, né, e em abril do ano seguinte, 2016, nós recebemos 175 crianças de 4 a 5 anos. Então, vocês imaginem, elas vieram em grupos diferentes e tal. Eu tive até depois feedback da própria professora, recebemos
relatório da escola, e é incrível, porque você vê uma criança de 4, 5, o que ela vai entender ali? Mas, de fato, a gente também preparou toda uma ambiência, porque essa é a nossa especialidade, preparar uma ambiência cosmovisiológica. E eu acho que a própria Conscienciologia, porque você entrou no CAE, que isso a gente viu muito no Dia na Cognópolis, o evento que também já foi a segunda vez, né, que se repetiu, e que as pessoas entram aqui e, de fato, elas já começam a pensar de modo diferente, né? Elas ampliam a visão, elas veem várias coisas, porque as coleções, quer dizer, elas já se deparam com uma coleção de espécies vegetais, de diferentes cores, de flores, de animais, de pássaros, que essa região é muito rica de pássaros, então ela já começa a se deparar com um universo muito diferente e muito homeostático. Então, a pessoa ela já começa a entrar nessa atmosfera. Então, lá, vamos dizer que seja a cereja do bolo, né? Porque a pessoa vai entrando nesse ambiente, ela já entra no caminho da lógica. Então, tem todas... As crianças, por exemplo, né, elas entravam, uma das coisas que ela falou, eu quero estudar muito para depois virar uma estátua. Então, elas queriam, né, no final, ótimo, porque são os gênios da humanidade, né, que trouxeram contribuições importantes dentro do contexto do conhecimento e tudo. Então, você vê, as pessoas já entram aqui, elas adentram, elas já vão no caminho da lógica, elas já vão se deparando com uma série, que é uma coleção da holoteca, né, da biografoteca, todo esse processo aí. Entra no holociclo, aquela cidade dos livros, então elas vão caminhando pelas ruas, né, com aqueles livros de tudo que é lado. As alamedas, né? Que é o único lugar... sei lá, vou me arriscar aqui a dizer do mundo, porque eu nunca vi em outros, e também pessoas que, né, viajam, o próprio professor Valdo falava, que os livros não estão libertos desse modo, né, colocados de modo horizontal, à mão, para você manusear, inclusive já ir passando e vendo os dicionários e manuseando. Então, todo o ambiente ele já cria, né, porque a Expo Conscienciologia ela está ali localizada, ela tem... né, isso aqui de modo didático, mas digamos que o CAEC, enfim, esse espaço é um espaço museal e ele em si ele tem todo esse potencial transformador, né, cognitivamente falando, cosmofisiologicamente, ele faz esse papel. E lá na Expo, aí eu vejo que é principalmente esse coroamento, né, quando as pessoas vão vendo aquelas coleções que são mais expressivas, por exemplo, a gente tem eu citei a Conquilhoteca, a Gibiteca, né, que são mais de 30 mil exemplares, das maiores gibitecas aqui da América Latina. Então, as pessoas vão entrando em contato com coisas que elas não sabiam e também não tinham ideia que isso existia aqui em Foz. Então, é bem interessante, assim, o impacto é bem significativo. E agora uma outra pergunta desse teletertuliano, igualmente interessante. Qual a repercussão intraconsciencial de voluntariar na holoteca? Qual a diferença em relação ao voluntariado nas ECs? Quem sabe você responde e os debatedores aqui possam dar também, né? Bom, eu sou bem suspeita a falar, né? Porque, de fato, desde que eu cheguei aqui, eu fui para a holoteca, porque... é uma coisa que, enfim, já está em mim, desde que eu nasci, porque minha infância, eu falo que a garagem lá de casa era meio que um centro cultural, porque tinha de tudo, né? Tinha jogos matemáticos, tinha vários concursos, enigmas, peças de teatro, dança, desfile, né? Gibi, a gente tinha as vitrolinhas para escutar aquelas histórias, e era tudo lá em casa, até cortina a gente fazia, né, com a coxa de cama de veludo, uma coxa que minha mãe tinha vermelha, e a gente colocava lá, enfim. Então, esse holopensene, ele está muito vivo em mim. E aqui, o que eu vejo assim, que é um grande diferencial é que, de fato, a holoteca está aberta 365 dias no ano, né? Todo dia é dia útil,
Então, esse compromisso com a conservação, a preservação do acervo, isso, de fato, ele transcende, né? Por isso que a holoteca ela pertence ao CAEC, mas sempre, né, o professor Valdo colocou essa condição do holociclo, a holoteca, né, e aqui o tertuliário, quer dizer, todos esses ambientes assim, mentais somáticos que realmente transcendem ou transpassam, são transversais a todo, quer dizer, que todo voluntário, né, ele precisava ter essa passagem lá. Eu lembro quando eu cheguei, que eu falei que eu estava voluntariando lá, porque a princípio ele falou, não, espera os 6 meses. Eu falei, já estou aqui dentro. Aí ele falou, bom, é bom porque você vai ver como é que funciona o trabalho, né? Porque tudo começa ali, né? E toda a pesquisa começa e termina na holoteca. Então, tem esse aspecto, mas eu queria passar aí para a Nara e o Ever. Eu acho que uma das maiores contribuições, claro, né, em qualquer ambiente em que você tem muitos artefatos reunidos, o estímulo cognitivo é quase que natural, porque é o propósito. Mas quando a gente fala de holoteca, de uma maneira geral, eu acho que nós temos ali, do ponto de vista intencional, né, ou a gente trabalha para isso, para de um jeito ou de outro desconstruir o silenciamento pedagógico. Tudo aquilo que a educação não fala, vamos dizer assim, né? Então, eu penso que esse é um grande legado dentro dos nossos objetivos, né? É trazer aquelas coisas que não são conhecidas ou familiares. Nós, seres humanos, na nossa trajetória, né, nós somos movidos pelo que nós desconhecemos, né? Pelo que nós não sabemos, pelas coisas com as quais nós não interagimos cotidianamente. E na holoteca a gente vê que realmente a gente dimensiona esse mundo desconhecido, porque é muita coisa que a gente aprende e é muita coisa que a gente desconhece, né? Eu sempre chamo a atenção que um dos grandes legados do professor Valdo Vieira como docente exemplarista é chamar atenção para as coisas que nós não sabemos ou não prestamos atenção, né? Me lembro que agora o Everton está fazendo aí um trabalho com o curso, que é Criatividade e Quadrinologia, né, Everton? E a gente estava vendo o auditório aqui, né, na época, e tinha poucas pessoas nesse curso, né? Porque nós tendemos a desqualificar alguns artefatos, né? A gente não vê valor em algumas coisas, né? Ou a gente não está acostumado a tratar essas coisas com determinado status, né? E ele tratava isso com uma grandiosidade e com uma infinidade de extrapolações, podia fazer conexões com qualquer coisa a partir daquele estímulo, né? E isso a gente fez escola na holoteca com isso, né? A gente está lá, fez escola e a gente está para propagar esse padrão, né? Para pegar as coisas simples e mostrar a complexidade destas coisas. A professora Cris falou da questão do objeto e a sua singularidade, né? Eu sempre digo que as vozes, né, ou as coisas se tornam mais audíveis quando elas dialogam, quando elas estão juntas, né? Sozinhas, muitas vezes a gente não escuta o que elas estão colocando. Então, a exposição tem esse objetivo que a professora Luziana está colocando aqui de uma forma primorosa no verbete, que é um verbete que faz uma síntese de algo que é grandioso, né, nesse sentido, que é a questão da linguagem mesmo, né, de como é que a gente conta essa história. A professora Luziana gosta muito de usar essa expressão nas exposições, né? O que a gente vai contar, né? O que a gente pretende, qual é o nosso propósito, né? Então, eu queria colocar aí esse aspecto como um diferencial importante da holoteca e um diferencial intencional, é o que a gente quer. Só gostaria de acrescentar que o voluntariado em todas as ICs ele é extremamente importante e gera muitíssimos ganhos intraconscienciais. Então, cada pessoa, dentro do seu temperamento, dos seus interesses, sempre vai ganhar muito voluntariando em todo e qualquer IC que nós temos à disposição no nosso universo aqui conscienciológico. E cada uma tem a sua peculiaridade. E a peculiaridade de voluntariado na holoteca é que lá nós temos ao nosso dispor a oportunidade de entrar em contato com várias especialidades e interrelacionadas.
Isso nos proporciona uma ampliação da nossa mundividência no sentido da tudologia. Agora, os voluntários em geral estão convidados a voluntariar também na holoteca. Nós temos lá uma série de atividades que não têm uma grande carga horária de voluntariado, e isso permitiria a pessoa adentrar esse universo. E tem também a possibilidade de adotar uma teca, fazendo confluência com a sua especialidade de voluntariado. E a pessoa vai, ao seu tempo, interagindo com o acervo, fazendo a convergência e entrando nesse universo da holotecologia. Você falou dessa questão do contato com o acervo, mas vocês têm voluntários, vocês têm representantes do voluntariado da Holoteca em outros locais também, não é? Vocês têm voluntários que não estão necessariamente em Foz, né? Sim, temos. A gente tem um voluntariado à distância, né? Por exemplo, o professor Luciano Mello é voluntário da Holoteca há anos, né? E ele mora em Washington, né? E, enfim, como se estivesse aqui e atende as nossas solicitações sempre. A Maria Ângela, que está chegando em Foz agora, mas já há algum tempo tem nos ajudado também. Tem as outras holotecas, né? E na semana... A professora Ana Cristina, que atualmente mora em Lisboa. Mora em Lisboa. Tem as outras holotecas também, né, como na Intercamp, eles estão aí no evento agora participando, estão sempre presentes. Então, há sim um intercâmbio e há a possibilidade das pessoas... Foi até uma pergunta no verbete da professora Maria Isabel, que foi adoção de tecas, né, se era possível adotar uma teca à distância. E a gente aqui disse que não há fronteiras no voluntariado da holoteca, evidentemente sim. A pessoa pode passar uma temporada aqui. Quando ela passa uma temporada aqui, ela já sai com uma mala de serviços, né? Quando ela volta, ela traz. Então, isso é assim mesmo, né? Muito bom. Tudo bem, então? Convidados aí, debatedores, podemos seguir. Vocês falaram em Portugal, então veio uma pergunta de Chaves, em Portugal. A teletertuliana pede para você ampliar, Luziânia, na parafatologia, na primeira e na segunda linha, as parassincronicidades e, na sequência, os bastidores extrafísicos da exposição. Bom, uma parassincronicidade, você até chegou a contar Sim. Agora no início, né? Aquela mensagem do seu cunhado, né? Pelo que eu entendi. As sincronicidades, na verdade, são inúmeras, né? Então, por exemplo, ali eu posso listar algumas aqui das sincronicidades quando a gente estava na montagem da exposição, por exemplo, e principalmente já assim, era para lançar, acho que estava faltando 2 dias para lançar. A gente teve até, bom, sempre acontece muito aqui com o meu duplista, né, o Paulo. Que foi aquele... A gente estava, inclusive, na vitrine Cognição. Então, a gente estava montando a vitrine Cognição. A gente deu mais visibilidade a 2 tipos de linguagem, que eram as línguas em si e a matemática, né? Porque são 2 tipos de linguagem que ajudam a estruturar o pensamento. E exatamente nessa semana você tinha recebido aquela visita daqueles coreanos e eles deram um presente que foram alguns leques, inclusive um leque com todo o alfabeto coreano. Então, aquilo, eu falei, gente, isso vai direto para a Expo Conscienciologia. E está lá exposto, né? Então, é um leque, foi bem interessante, né? Essa doação. Assim, o Paulo recebeu isso de presente dessa equipe, né, de coreanos que ele estava recebendo. E já era um presente direto para a exposição. Teve uma também curiosa, na vitrine Natureza, que nós temos lá também a entomoteca, né, que é a coleção de insetos, e tem inclusive um besouro, que é aqui da região, mas que é uma espécie que tem em todo lugar do planeta, né, uma espécie muito comum de besouro, e uma voluntária nossa, que é da Nipoteca, ela manuseando um acervo da própria Nipoteca, ela encontrou exatamente num livro japonês aquela mesma foto do besouro, né, no livro. Então, e aí a gente acabou ilustrando ali, porque a exposição ela também é composta por obras
por livros. Então, teve isso aí, né? E essa hoje, né, que eu comento, quer dizer, até está rendendo, né? Está rendendo as sincronicidades. E esses bastidores, eu acho que um pouco ele também se combina aí com essas projeções que eu falei, né? Então, esses bastidores que a gente notou, que era muito processo de confraternização, de congraçamento. Então, tinha isso nesses bastidores, e a gente viu também a alegria de todo mundo estar aqui junto, né? Se encontrando. Então, a própria comunidade, isso reverberou depois também na própria comunidade, porque a gente sabe que a gente tinha aqui diariamente encontros, né, nas mini-tertúlias, né? Então, o professor Valdo era um elemento agregador e aglutinador de toda essa comunidade. Então, na hora que ele saiu de cena aqui, intrafísica, né, mudou de dimensão, esse processo, a gente teve um baque e tal, né, o trabalho não parou, né, pelo contrário, continuamos firmes, mas o encontro em si, ele ficou mais fragmentado, digamos, né? E esse momento da exposição, né, do lançamento da Expo, ele foi realmente um grande congraçamento pós a dessoma do professor Valdo. E, então, extrafisicamente, esses bastidores, né, eu diria que era um processo de muita alegria, assim, tinha um processo de, né, bom, agora é com vocês, vamos lá, embora, vamos, né, juntos, né? Então, tinha esse processo aí. Luziânia, eu lembrei desse mesmo exemplo que você deu, me chamou a atenção que a gente tem no universo de vitrines, né, que não é uma dezena de vitrines, e a gente tem lá 2 casos, esse que você colocou, né, daquele besouro, e tem aquele caso da professora Solange, que doou aquele objeto na vitrine Humanidades, que é um objeto de um determinado grupo cultural do Oriente, e no dia seguinte também, depois que o objeto já estava na vitrine, a gente foi abrir os livros, no processamento dos livros lá, normal, e carimbar, e etc., os livros doados, e a gente abriu e tinha aquele objeto que também entrou na vitrine. Então, você vê, mais de 20%. Eu acho que você me fez lembrar também do Roberto Laime, que ele trouxe também um objeto também foi para a vitrine Foi do Humanidades. Peru, né? Quando ele voltou do Peru. Isso. E a gente teve mais uma chega também, que foi a Maria Ângela de Porto Alegre, que trouxe uns objetos também que entraram na vitrine de Humanidades. Sim. Então, como isso é dinâmico, né? É bem dinâmico. Não, e eu lembrei agora também de uma sincronicidade que aconteceu logo depois a gente tem na vitrine Territórios um relógio, uma miniatura, né, de um relógio de sol, que é a réplica, quer dizer, que está... Eu nem sabia que tinha esse relógio, na verdade, recebi um vídeo de uma aluna minha que estava tocando violino nessa praça em Minas Gerais, que tem o relógio, né, a miniatura, a réplica que a gente tem, ela estava na praça do dito relógio de sol. Então, ela me manda, né, e aquilo teve toda uma repercussão. Eu também, recentemente, tinha aberto no Google ali, abri aquelas páginas, né, que já vem no computador, com aquele relógio. Então, tem várias coisas. E são elementos de autopesquisa, né? Você vai vendo por que isso está, né, qual é a mensagem por trás, né? E a gente vai ali adentrando esse universo aí paralelo, digamos, né, desses acontecimentos. Interatividade total, né, Luziânia? Interatividade de fatos para fatos total, né? Como você coloca aqui na sua elencologia. Falar, Paulo. Então, parabéns, Luziana, pelo verbete. Realmente, o Holopensine vai expandindo, né? Vai expandindo a cabeça da gente, né? Com tanta conexão. Eu queria que você falasse aqui na sequência desses itens que você acabou de falar, falasse sobre os flashes retrocognitivos ao manusear o acervo, se tem relação com as paramizades e a parapsicoteca. São esses 3 itens da parafatologia, na terceira linha. Na parafatologia. Sim. Na parafatologia, desculpa, na segunda página, os flashes retrocognitivos. Na terceira linha.
Aí você fala das paramizades, a parapsicoteca. Se isso tem uma continuidade, né? Se tem uma relação entre esses itens também. Sim, sim. É como se fosse até, a gente poderia até colocar um crescendo. Né? Sim. Esses flashes retrocognitivos, a gente tem visto assim, porque os objetos eles estão carregados de memória, de informação. Então, isso é bem, por exemplo, eu lembro de um flash retrocognitivo que eu tive, e foi assim, uma sequência, né? Eu estava mexendo na almanacoteca, que hoje a professora Miriam, né, quem é responsável por essa teca, naquele almanaque Eu Sei Tudo, quando eu abri, mas eu abri bem, também eu tenho coisa com relógio, né? Vocês já vão ver aí. Então, eu abri, estava bem num relógio em Estrasburgo. Né, era um relógio, também um relógio de sol, em Estrasburgo, e eu tinha acabado de voltar, né, da Alemanha, a gente estava no evento lá da Feira de Frankfurt, em 2013, e aquilo veio assim, uma lembrança, né, muito rápida, um processo ali no século, né, provavelmente século XVIII, naquele contexto, então me veio assim muitas repercussões, aí vem o processo também das repercussões energéticas, né, banho energético, e aí eu vejo também, quer dizer, aliado a isso, você começa a ter também essas conexões, né, das próprias, eu falo, na holoteca você nunca está sozinho, porque às vezes a gente fica até sozinho lá, né? Mas tem um processo ali ativo, dinâmico, interdimensional. Então, esse processo das paramizades, eu aprendi a dar muito valor nesse, vamos dizer, silêncio da holoteca, né? Começar a ver isso aí. E a parapsicoteca, você vê, a gente está aqui, um certo arremedo dessa parapsicoteca, no sentido desse acesso a esses arquivos holomnemônicos que estão aí disponíveis. E eu vejo que os objetos, as coisas, eles vão suscitando essas memórias, eles vão catalisando, potencializando o acesso à holomemória. Então, é assim que eu percebo. Obrigada. Uma outra pergunta aqui da Teletertuliana de Portugal, Luziane, ela quer saber quais são os artefatos que mais despertam a curiosidade das crianças que visitam a holoteca. E, na sequência, uma outra pergunta é se há artefato que suscite o estudo da especialidade da dessoma, a dessomatologia. Tá bom. Bom, as crianças, na verdade, isso também depende, né? Porque as crianças, eu recebi, por exemplo, uma visita, eu lembro de um menino muito interessado. Nossa, ele ficou louco com aquela meteoritoteca. Ele ficou louco com os meteoritos, ele queria saber tudo. Quando ele viu que tinha um meteorito advindo da Lua, de Marte, o menino... Então, você vê ali também, já nas crianças, né, a condição inata. Então, ali, com certeza, aquele menino, eu fiquei de olho nele, né, da minha turma. Ainda mais você, né, da sua turma da astronomia, né? Sim. Mas, assim, a gente vê uma série, por exemplo, as miniaturas chamam muito a atenção, né, porque são pequenininhos, é o mundo, né, a professora Ana Cláudia apresentou agora recente, né, sobre a miniaturoteca, que é o mundo nas pequenas coisas. Então, né, o mundo retratado ali nas pequenas coisas, e eles ficam realmente... Eu lembro até de a gente tem a vitrine Humanidades, onde a miniaturoteca está bem presente, né, com várias cenas do cotidiano e tal. E a gente colocou tem tanto a cerimônia do chá, porque também aqui na região de fronteira é muito comum, né, a questão do chá, e o chá, depois da água, é a bebida mais consumida no mundo. A gente pensa que é o café, mas é o chá. E tem as xicrinhas, né, e a gente colocou também os pets, porque, assim, em termos de hábitos culturais que transcendem, né, épocas, e sempre tiveram presentes os pets. Isso tá bem presente. Então, tinha lá os gatinhos. Então, eu brincava com as crianças, quando elas vinham, eu falava para elas procurarem, né, onde é que estavam os pets.
Então, elas ficavam, né, procurando. Então, tinha tem então, as miniaturas, no geral, acho que chamam bastante a atenção das crianças. Tem a gibiteca, que também, né, hoje ela está fechada ali para visitação, né, em função da conservação do acervo, mas ela chama bastante atenção, né, também as revistinhas. Outra coisa que as crianças amam, que aí a Nara pode falar mais, né, que era o kit do pesquisador, né, porque desde o início, inclusive nessa visita que as crianças fizeram, essa que eu comentei, que foi bastante grande, elas amaram os presentes. Então, os presentes eram o quê? O kit do pesquisador, né? Então, tinha lá a lupa, o caderninho para anotações, a máscara, então uma série, as luvas, uma série de itens para elas pesquisarem, né, e saírem dali olhando para tudo, que esse era o negócio da tudologia, né, de ampliar a visão do gosto pelo conhecimento e pela aprendizagem. E, no final, elas recebiam um origami, que era o símbolo da paz, né, o origami ali, aquele passarinho, né, enfim. Tsuru, isso, tsuru. E elas dali, elas vinham visitar a Praça da Paz, né? Então, elas saíram. Então, aqueles presentes para elas significaram muito também, né? Então, criança adora, né, receber algo e aquilo, quer dizer, precisa concretizar. A criança tem isso, né? Você precisa dar algo concreto para aquilo também ser um rapport no processo da memória e tornar aquela visita inesquecível, que foi sempre o lema, né? Tornar, não só para criança, para adultos também, mas a criança principalmente. Então, eu fico me perguntando agora, né? A gente recentemente vimos o vídeo dos eventos da primeira década do CAEC, onde tinham várias crianças, né? Foram a primeira feira do livro, aqui de Foz do Iguaçu, e uma série de outros eventos, e várias crianças. E a gente, poxa, onde estão essas crianças? Algumas já voltaram aqui 20 anos depois, 15 anos depois, 15 anos. Né? Já voltaram aqui, inclusive se identificaram, eu estava lá naquela época, né? E agora a gente vai, daqui a pouco, essas crianças que vieram aqui com 4, 5 anos, né? Tinha algumas até de 3 anos, quer dizer, agora elas já estão com 8, 9, 10, né? E daqui a pouco, então, a gente vê muito essa relação também, porque, de fato, o nosso trabalho também é para quem está ressomando, né? O professor Valdo fala, até tem uma pensata, né, que o Megacentro Cultural Holoteca, ele será o ponte dos evoluciólogos. Então, de algum modo, também, a gente está preparando, né, para as pessoas que vão ressomar, as consciências, né, que vão ressomar, dentre elas, inclusive, né, as consciências mais avançadas. Não sei se você quer comentar, né? Eu quero comentar, sim. Eu lembro que a primeira vez que a escola me levou num museu, eu nunca mais esqueci, né? Eu fiz um levantamento esses tempos, e eu já fui a mais de 100 museus, mas aquele museu, né, que foi o primeiro museu que a gente visita quando está na infância, ele tem um papel preponderante, né, no despertamento da criança. A gente estava comentando, inclusive, eu e a professora Luziana, quando a gente fez a abertura do evento, que essas coisas não podem ser extraordinárias, né? Elas têm de se transformar em algo ordinário, né? Que a criança possa visitar e possa desenvolver uma certa familiaridade. Por isso a importância do megacentro, né? Nós estamos fazendo isso como extrapolações na Holoteca, é o nosso treinamento, né? A gente está se preparando para esse cotidiano do Megacentro Cultural Holoteca. Mas o ideal é que a gente tenha projetos, né, que façam com que a criança tenha aqui esse espaço como a sua segunda casa, né? Que ela possa vir e possa encontrar aqui, né, vir porque quer vir, né, porque quer estar, porque se sente motivada para isso, né? Então, todo mundo fala das exposições do Megacentro, elas são fundamentais, porque elas estão ali o dia inteiro contando uma história, independente da nossa presença ou não, mas os projetos desenvolvidos pelo Megacentro, os diversos projetos que terão de ser desenvolvidos pelo Megacentro, eles têm um papel muito especial nesse processo da reeducação e da reurbanização. E eu queria também colocar a questão do Paratertuliano, que perguntou sobre a dessoma, né? Eu falei teletertuliano?
Desculpa. É, mas tá ligado, né? De soma, paratertuliano, teletertuliano. Mas... Talvez a resposta seja para um paratertuliano, entendeu? Então, sobre a dessoma, o Colégio Invisível da Dessomatologia, a nosso convite, assumiu um desafio e está trabalhando nisso com muita dedicação. Inclusive, nesse evento que nós estamos fazendo, que é a 5ª Semana de Holotecologia, nós temos aí a presença do professor Vanderlei e a professora Carmen, que são epicentros desse projeto, junto com toda a equipe do Colégio Invisível de Dessomatologia, eles estão escrevendo um dos livros que vão ser publicados na coleção Holotecologia, que é um projeto nosso que deve estar aparecendo aí no próximo ano ou no outro, e eles estão fazendo um trabalho sobre 50 objetos que nos ensinam sobre a morte, né? Então, só para responder que nós temos aí, eles falam de vários objetos, mas aí vocês vão ver historicamente, né? A vela, o véu, enfim, tem vários objetos, alguns do acervo, outros não. E um aspecto importante também é que isso catalisa. Se nós temos algumas coisas na holoteca, outras é do interesse deles falar e nós não temos, e aí eles buscam conseguir esses objetos ou réplicas desses objetos para que a gente possa também trabalhar no acervo. Então, veja que beleza quando você escreve um livro e a gente pode fazer uma exposição com os objetos do seu livro. Então, a coleção Holotecologia, ela tem também esse objetivo, né? De fazer essa interação entre esses dois universos de linguagem, que é o texto escrito e o texto imagético e expográfico, né? Então, a gente fortalece a mensagem quando a gente usa mais de um vocabulário ou mais de uma linguagem para expressar essa mensagem, né? Muito bom. Me parece que é uma boa parceria essa dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia com eles as foram tecas, pioneiros, né? são abre-alas, né? Mas todos os colégios aí estão convidados, assim como as ICs também, as ICs nas suas especialidades, né? Tem várias tecas que representam essas especialidades. A professora Maria Isabel listou isso no verbete, adoção de tecas, que seriam temas ou tecas que têm correspondência institucional, né? Então, as ICs também estão convidadas a poder trabalhar, e isso vai ajudá-las, né, na comunicação dos seus mater pensenes institucionais, né? O próprio desenvolvimento da especialidade. Isso. Porque a partir dos artefatos, né, você vai desenvolvendo, e isso dá também respaldo para novas verpões, para neoverpões. Então, essa interação, né, do artefato a neoverpom, artefato, especialidade, neoverpom. Muito bom. Vou pegar esse gancho que você deixou, vou pegar daqui a pouco, mas a Nara comentou bastante sobre o Megacentro Cultural e tem uma pergunta aqui. Quando sairá do papel o Megacentro Cultural Holoteca? Você quer, Everton? Eu já, de primeira mão, convido esse teletertuliano a participar do colegiado de intercooperação, que ocorrerá neste sábado, dia 31, às 19 horas, onde lá será apresentada e colocada para análise de todos os voluntários uma proposta que é uma grande etapa no andamento, né, no caminho para a concretização e saída do papel deste projeto. Mas o que eu poderia dizer em termos mais cronológicos é que o projeto ele está passando por uma reformulação e logo já está marcado já para o dia 12 do mês que vem, considerando já o andamento dessas propostas, uma visita ao escritório do arquiteto Oscar Niemeyer, com a equipe dele, para a contratação desses ajustes. Aí, a partir disso, tem os trâmites de aprovação de projeto, de confecção dos projetos complementares, orçamentação e início da obra. Então, numa perspectiva otimista, é provável que no próximo ano, 2021, nós já possamos estar iniciando a obra da primeira etapa do projeto do Megacentro. Bom. Fala da localização, Everton. Vai facilitar, né? Esta reunião do colegiado de intercooperação é para analisar e decidir sobre a mudança de localização do projeto, que antes, atualmente, a proposta é de se fazer
em frente ao condomínio Vila Consciência, e agora tem essa proposta de se colocar dentro do discernimento, ainda de frente para Maria Bubiac, mas dentro do discernimento, sendo colocada numa posição geográfica mais centralizada. Entendemos todos que melhora e vai facilitar a integração do megacentro com as outras instalações e estruturas da CCCI. Então, aí os voluntários, né, Everton, procurem, que eventualmente não tenham recebido o convite, procurem as coordenações das suas ICs, né, para poder se informar de como acessar essa reunião que vai ser virtual, certo? É uma assembleia virtual, uma reunião virtual de extrema importância, como nós estamos vendo aqui, a importância que é nós disponibilizarmos esse acervo todo. Além desse acervo, nós entendermos a visão do megacentro como sendo um difusor da cultura conscienciológica. É algo que atende e favorece a todas as ICs, a comunidade conscienciológica. Então, é importante que nós estejamos cientes e participantes. Entendemos ser uma cláusula pétrea da nossa Max Proex. Bom. E só complementando, né, a gente tem aí, por exemplo, essa revista Holotecologia, ela é uma revista do Megacentro Cultural Holoteca, então ela já foi, na verdade, planejada, né, nesse sentido, para divulgar todas essas ideias. A gente tem o projeto Artefatos, né, deixa eu ver aqui. Não. Aí. Artefatos, isso. Que são, esse projeto ele existe para dar visibilidade ao acervo da Holoteca. Então, o Hotel Mabu Interlúdio, por exemplo, né, ele tem lá toda uma exposição, né, de quadros retratando esse acervo, inclusive inaugurando um novo conceito de hotel, né, com uma etiqueta aí cultural. Muito bom. Eu acho que traz muita ideia, né, do ambiente da Cognópolis ser um ambiente museológico, não é isso, Nara? Ou seja, de todo o ambiente da Cognópolis, o bairro Cognópolis até, né, passar a compor ali o acervo, vamos dizer assim, do mega museu, né? O professor Everton costuma dizer, e eu gosto dessa composição que ele fez, porque é uma síntese que explica bem. A cultura conscienciológica não cabe dentro de um prédio. Agora, nós temos aqui toda uma estrutura, inclusive urbana, que é museal, é monumental, é museal, né? Tudo que nós construímos, em alguma medida, é cultural. Aqui também a gente tem uma possibilidade que é um valor muito agregado e muito importante, contemporâneo, em relação à museologia, à nova museologia, à museologia social, que é o rompimento da dicotomia natureza-cultura, né? Quer dizer, a gente tem aqui o balneário bioenergético, esse ambiente de energia imanente, né, exuberante em energia imanente, e dentro dele uma série de estruturas, né, que são representativas, como o professor Everton disse, da cultura conscienciológica, né? Então, o megacentro, o prédio do professor Oscar Niemeyer, ele é o prédio monumental, a porta de entrada, o monumento principal, mas quando as pessoas chegam por ele, elas vão se distribuir dentro disso, né? Aí a possibilidade, e o desejo sempre foi esse, né, de que elas pudessem interagir com as estruturas da Cognópolis, todas elas, né? Então, as comunidades, os moradores, os condomínios, tudo isso é espaço museal, né? E esse conceito é um conceito integrador, né? Um conceito que faz a interação. A gente está chamando o tema dessa semana, né, é fontes e pontes interassistenciais, né? Então, essa conexão, ela é um elemento que ancora toda a narrativa da conscienciologia, independente de qual especialidade ou qual área dessa ciência, né? Bom, e aí, Luziana, você estava trazendo a questão das verpons, né? E 2 teletertulianos aqui, pelo menos até agora, acho que 2 ou 3 teletertulianos pedem para você falar da terceira ortopensata. Na página 1, né? Que trata justamente sobre a questão das verpons. Você quer ler a ortopensata primeiro? Neoverpons, né? As neoverpons são as grandes diferenças entre o museu e a holoteca.
Porque a gente tem essa visão, né, o museu, algo até, apesar de ele estar passando por algumas transformações, né, como a própria Nara falou, essa nova museologia, mas o museu é aquele lugar mais de contemplação, né, um museu-templo ali, que você é um repositório ali de coleções, onde, né, você vai expor. A holoteca ela é esse centro cultural dinâmico. Então, quando a gente pensa nesse processo de dinamismo, inclusive interdimensional, então o processo das neo-verpões, né, as verdades relativas de ponta, as novas verdades, então você está ali, por isso que o professor Valdo falava, né, a pesquisa ela começa e termina na holoteca. Então, ali você começa a fazer uma série de associações, e essas novas associações elas vão criando novas verpões, né, neo-ideias, neoconstructos, e neo-verpões. Então, é nesse sentido que esse é o grande diferencial, né? Porque é um centro realmente dinâmico e interdimensional. Então, Muito bom. Você poderia falar um pouquinho da sua paradoxologia na página 3? paradoxologia, né? O paradoxo... É o paradoxo da holoteca, eu não estou encontrando... está aqui. O paradoxo de a Expo Conscienciologia sempre ter visitantes, mesmo quando se encontra fechada ao público intrafísico. Então, esse é o paradoxo, inclusive, da holoteca, né? Não existe holoteca vazia. Então, em função desse processo, né, multidimensional, então o ambiente, né, esse ambiente que está ali, ele está o tempo todo sendo utilizado, inclusive, para interassistências, né? A professora Nara, na defesa do verbete dela, colocou uma experiência que ela teve, inclusive conectando os trabalhos da holoteca com os atendimentos na OIC. Então, na hora que ela se deparou ali com um ambiente extrafísico, né, projetada, e ela viu os amparadores, né, as consciex, ajudando ali, tinham vários visitantes, digamos, né, observando ali, absortos ali no próprio acervo e sendo assistidos e encaminhados para o próprio hospital, né, para a própria OIC. Então, eu vejo que esse é um paradoxo inerente da própria estrutura da holoteca, né, que ali foi criada uma ambiência multidimensional, né, na verdade, não por nós, quer dizer, a coisa até já existia, né, e foi sendo materializada. Então, você tem ali um processo ativo, né, nesse sentido, ele realmente nunca está vazio. Você menciona aqui na sua parafatologia, né, o último item, a paraambiência homeostática favorável à atuação das consciex amparadoras na assistência multidimensional, né? E como a Paula ressaltou, é bem interessante porque ela vem crescendo, né, como você mesmo disse, logo após a parapsicoteca. Como é que vocês veem essa correlação, essa interação, essa conexão holoteca, parapsicoteca, assim, no dia a dia do trabalho de vocês? Então, isso aí eu penso que é bem cotidiano, como você falou, né, essa interação, porque você mexe o tempo todo com o processo da memória. Então, a parapsicoteca, no sentido de acessar, né, a nossa ficha evolutiva, os nossos processos do passado, né, as próprias retrovidas. Então, você tem ali todo um contexto, né? A parapsicoteca é esse ambiente, que não necessariamente é uma estrutura, mas é todo esse ambiente, né, esses arquivos da própria holomemória, né, que a pessoa acessaria ali. Então, eu vejo que é sempre um ensaio. Eu penso muito nesse sentido, assim, e para mim funciona assim, né? O tempo todo, como eu falei, né? Você tem esses flashes retrocognitivos, você tem ideias, né? Você tem inspirações. Então, o tempo todo, essa conexão via os artefatos do saber, ela fica potencializada. Então, eu vejo uma conexão direta, né, com o processo da própria parapsicoteca e como que as consciex também aproveitam, né, isso tanto de quem está visitando, quem é uma primeira vez que está indo lá,
e aquilo sai potencializado, quer dizer, a pessoa não sai mais a mesma, né, porque uma mínima expansão que ela tenha do próprio mental soma, né, ela tem aquela expansão cognitiva, ela, assim, na hora que tem aquele encaixe com o psicossoma, com as próprias energias, há um ajuste ali. Então, a pessoa, provavelmente, ela pode até entrar numa crise evolutiva, no sentido, né, de harmonizar até aquela própria nova ideia. Então, ela não sai mais a mesma, né? Assim que eu vejo. Não sei se você quer complementar. Eu queria fazer só uma observação nessa análise da conexão e de expansão, é que tem um objeto, certo? Então, tem aquele objeto que ele está imantado com as energias do ex-dono dele, e isso já provoca um contato, já provoca uma interação. Aí tem o objeto lato sensu, ele por si só, e o que ele representa. Isso impacta e conecta com a pessoa. E tem objeto relacionado com outros objetos. Isso também é outro nível de expansão. E tem o objeto relacionado ao Zeitgeist. Então, tem a relação desse Zeitgeist em diversas épocas, dependendo do objeto. Então, todos esses são elementos e níveis de conexão e de expansão que geram uma onda multifacetada que abrange diversas possibilidades de visitante. Então, de alguma forma, de alguma maneira, os visitantes são acessados, eles têm repercussões a partir do que está exposto. Isso gera nele, né, repercussões nele, e essas repercussões geram possibilidades de acesso dos amparadores para poder fazer assistência a eles, as pessoas conectadas com eles, porque também, digamos, até o fascínio que provoca algumas pessoas e o interesse faz com que ela, momentaneamente, se desconecte do seu presente. E isso desconecta ela de alguma ideia, desconecta ela de alguma consciência, ou de algum vínculo ou algum laço com alguma consim. Então, todas essas possibilidades são utilizadas pelos amparadores. Eu queria colocar também um aspecto, é o quanto a gente aprende com isso, né? Porque uma exposição, ela é sempre uma possibilidade de ordenamento ou de organização de um determinado texto, de uma determinada realidade que a gente está se propondo a expor. Quando a gente faz isso, né, a gente procura diversificar ao máximo, criar um ordenamento que seja amplo, justo para poder gerar estímulos, né, em diferentes direções. Então, quando as pessoas chegam numa vitrine, eu acho que um dos grandes prazeres de quem faz uma exposição é observar como a exposição afeta o visitante, né? Ou como é que o que ela representa para o visitante, ou como diferentes visitantes têm diferentes interpretações daquilo que está sendo colocado, enfim. Mas o mais extraordinário é que as pessoas, quando começam a observar, elas têm uma necessidade muito grande de falar sobre o que estão observando. E aí a gente ganha muito, né? Porque é nessa interação em que a pessoa se expõe, ou expõe um episódio da vida dela, né? Que você tem aí a possibilidade de trabalhar com as ideias de uma forma mais personalizada, né? Num direcionamento que não é seu, mas que é da pessoa que está chegando ali. Me lembro que uma vez eu estava numa exposição, uma pessoa que tinha objetos antigos, né? E ela estava muito emocionada com aqueles objetos antigos, né? E aí eu me aproximei dela e ela disse assim: gente, eu estou me sentindo tão bem aqui porque isso tudo é do meu tempo. E ela começou a falar sobre isso. E eu fiquei pensando, né? Como é que é você viver num tempo que é diferente do tempo que a gente vive, porque esse tempo que a gente vive você não tem identificação para te chamar de seu, né? Então, o que a gente aprende dentro da exposição são as problemáticas, né? Os dramas, os contextos nos quais a gente precisa trabalhar. Né? Quer dizer, há pessoas que se sentem mais seguras e felizes, ancoradas num passado, do que no presente, porque esse presente não lhes dá a oportunidade, vamos dizer assim, de identificação, né? Porque o tipo de vida que aquela pessoa leva não é capaz, né? Então, como que a gente pode
trabalhar para ambientar as pessoas no tempo presente, né? O que a gente está fazendo no tempo presente que está expulsando tantas pessoas de identificação, né? Então, a gente aprende demais com essas questões que envolvem tanto a construção das exposições, quanto e principalmente o efeito que elas podem provocar em outras consciências, né? Bom. Quer falar, Paula? Queria perguntar aqui na página 3, na antagonismologia. Em cima da paradoxologia que foi feita aquela pergunta, tem o antagonismo itens exponíveis e itens não exponíveis. Como é que é feita essa seleção daquilo que é passível de ser exposto, ou que tem algum valor para exposição, e aqueles que não teriam? Ou todos têm, dependendo do contexto de como ele é tratado? Como é que funciona isso? Isso, a gente tem, isso aí é a base até, né? A gente está nesse processo, na verdade, como a holoteca ela não para de receber itens, a gente sempre está nesse contexto. Agora, a questão, quando você vai fazer uma expografia, aí, de fato, você vai ver o que objeto que vai, né, que imagem que ela vai ser mais adequada para passar aquela mensagem que você quer. Então, ali, claro, vai entrar uma série de condições, né? Por exemplo, se a peça é uma peça mais rara, né? Ou se ela tem um tipo de curiosidade na peça. Por exemplo, lá na exposição, né? Nessa exposição, na vitrine Cognição, a gente tem um piscenês, que é aquele óculos, né? Bem curioso. A gente tem mais de um, mas, por exemplo, às vezes tem uma peça que está mais conservada do que outra. Então, a gente utiliza alguns critérios, né, mas, de fato, eles variam bastante, né, dependendo do que você quer passar, né, na exposição. Então, ela vai compor, né, vai depender de como ela vai compor essa história. Então, às vezes, são esses critérios aí que a gente utiliza. Tem uma... desculpe, Nara, eu acho que, só complementando isso que a Paula perguntou, porque é uma pergunta de um teletertuliano, eu acho que está bem dentro disso que você está falando, porque na sua fatologia, na linha 6, você coloca as facetas teóricas, técnicas e criativas de todo o projeto expográfico, né? Tá na 6ª linha aqui da sua fatologia. E aí eu não sei se você e a Nara querem complementar mais alguma coisa dentro dessa pergunta. Só queria falar para a Paula aqui, por exemplo, que no Museu do Homem, né, que é um museu extraordinário que tem em Paris, eles têm uma vitrine enorme, só com capas de celular, que nós poderíamos baixar aqui no Paraguai numa compra, né? Eles têm uma vitrine enorme. Eles estão falando ali sobre a questão da crítica, né, ao distanciamento, etc. Eles usam uma vitrine assim. Então, tudo é muito relativo, né? Exato. Às vezes, a gente nem tem no acervo que nós precisamos para dar mensagem, a gente tem de fazer aquisições também, só um complemento. Isso. Mas é bem isso que o teletertuliano perguntou, né? As facetas teóricas, técnicas e criativas de todo o projeto expográfico. E, como eu falei, a expografia ela é uma linguagem, ela é uma escrita, né? Uma escrita iconográfica. Como é que você vai, por exemplo, comunicar aquela teoria, aquele conceito que o curador, por exemplo, vamos fazer uma exposição sobre determinado tema. Então, aquele tema, o conceito, seria essa faceta teórica, quer dizer, que história que a gente quer contar, né? E qual que é exatamente esses conceitos, né? As definições, as nomeações. E aí a gente vai para essas técnicas, né? E também as próprias facetas técnicas, quer dizer, que tipo de expositor, de vitrine, isso vai ter uma harmonia maior e vai passar a mensagem de modo mais eficaz. No caso aqui, a gente tem todas as vitrines transparentes, né? Então, de todo lado que você está, você observa, né, o que tem dentro da vitrine. Isso é de propósito também, né, para mostrar esse processo da glasnost. E a questão aí criativa, né, de todo o projeto. Então, esse projeto expográfico ele tem todas essas dimensões
para poder, no final das contas, passar a mensagem, né, de modo que a pessoa que visita ou que habita esse ambiente, ela consiga interagir, né, de modo a causar uma repercussão, quer dizer, ela se sinta parte desse processo da exposição, que essa é a grande mudança aí, né, da própria museologia. Bom, Paulo? Desculpe, nada, alguma coisa? A professora Luziânia, ela já está na holoteca desde que ela veio para Foz do Iguaçu. Isso faz quantos anos? 9. 9 anos. E ela já coordenou a holoteca por um bom tempo, faz parte da equipe o tempo inteiro. Ela saiu da coordenação da holoteca porque tinha compromissos e interesses, outros que ela precisava efetivamente atender. Agora, Luziânia, você entrou na holoteca como se estivesse entrando na casa onde você nasceu, desde o início. E, vamos dizer, isso não é uma coisa ordinária, né? O voluntário precisa de toda uma ambientação para se... a identificação dos voluntários acontece de forma diferente, né? Então, eu mesmo, quando comecei o trabalho na holoteca, demorei muito tempo, né, para conseguir entender esse universo que é a tudologia da holoteca. Como é que é isso? De onde isso vem? Né? Você deve pensar nisso, obviamente, né? Que é você gosta de falar da ambiência, mas é de se observar quando alguém entra num determinado ambiente, né? E não precisa de muita explicação em relação àquele ambiente, a pessoa está realmente familiarizada. Você pode falar um pouco sobre isso, ou sobre essa condição que é um pouco extraordinária, mas que ela é altamente reveladora sobre o universo intraconsciencial da pessoa, né? Bom, eu diria que isso realmente é algo inato. Eu tenho aí, até nas minhas pesquisas, né, seriexológicas, o processo da retrocenha tem muita relação com essa questão transdisciplinar. Então, é tanto que meu próprio, enfim, né, meu currículo, digamos assim, né, eu sou psicóloga, mas fiz mestrado em ensino de ciências naturais e matemática, um projeto transdisciplinar. Enfim, esse processo da educação que eu vejo, assim, se eu for lá para trás, por exemplo, com a própria origem lá do processo do Templo das Musas, né, e até a própria Alexandria, o Museu de Alexandria, a Biblioteca de Alexandria, eu tenho muita afinidade com essa realidade toda, e até eu comentei aqui antes, né, minha infância, a garagem de casa era uma mini, claro, eu não vou ser pretensiosa para dizer que era uma holoteca, mas é um mini centro cultural, digamos, que eu reunia alguns artefatos, e ali a vizinhança, a meninada, era o point, né, lá em casa era o point, e tinha muitas coisas acontecendo, muitos eventos que nós fazíamos, né? Enfim, então eu penso que realmente quando eu cheguei já de caso pensado, né? Eu já conhecia a holoteca lá quando eu comecei meu voluntariado lá na Intercamp, né? No IPC, depois Intercamp, e eu já vinha, né? A gente se conheceu antes aqui, quando eu tive aqui em Foz, e eu já tinha esse interesse em voluntariar na holoteca, e o projeto do Megacentro Cultural Holoteca, desde o momento que eu ouvi falar nesse projeto, eu identifico esse projeto como um projeto proexológico. Eu sei que é max proexológico, é grupal, é de todos, mas assim, eu percebo, né, que eu tenho uma responsabilidade, é parte do meu para-dever como intermissivista. Então, é um processo que eu identifico, né, ele é inato, é natural, é parte de mim. Eu entendo, você fez aí uma âncora, né, jogou uma âncora lá atrás, né, no passado, mas o que me chama muito a atenção, porque a âncora lá atrás, no passado, eu acho até que ela causa uma certa familiaridade para alguns de nós, mas a tua âncora está na frente, então está no futuro, né? Então me parece que isso tem uma relação muito estreita com as questões do curso intermissivo, obviamente. Você tem como partilhar aí o que você acha, quais são suas hipóteses, né? No sentido do turbinamento, talvez, dos amparadores aí em relação aos cursos intermissivos, para esse enfoque que nem era realidade, porque a nova museologia surgiu agora, ontem, na metade do século XX, né? A gente já estava aqui. Quer dizer, como é que é? Você tem algumas hipóteses com relação a essa familiaridade
com estas coisas novas que estão surgindo e com essa possibilidade de projetar, então, realidades ainda não construídas historicamente, intrafisicamente? Eu não sei se eu me entendi, porque a pergunta foi bem ampla e vários... eu não sei se é em relação a, por exemplo, o curso intermissivo, em relação ao megacentro. O megacentro é uma realidade que a gente ainda não implantou, né? Está construindo. A nova museologia começou a ser construída no século XX, na segunda metade nós já tínhamos nascido, ressomado, certo? Nós não trabalhamos nessa vida em escola formal com isso, né? Você tem algumas hipóteses, né? De onde vem o seu megavinco? De onde vem o seu megavinco com relação à holotecnologia, né? Essas ideias novas. Essas ideias que são em tese novas, assim, né? São verpons, assim. Isso considerando que isso não estava no currículo, assim, dos cursos intermissivos, isso, né? Vamos dizer, aqui, né? Isso começou agora. Agora. Né? Entendi. O que eu vejo também é que, por exemplo, se a gente for falar do curso intermissivo, o negócio é bem mais transcendente, né, do que essas próprias ideias de ponta que estão surgindo aí na própria SOCIM. Eu vejo que, por exemplo, esse processo mesmo da parapsicoteca e o processo do próprio de preparar, para mim o que eu vejo mais sério mesmo assim, né, se eu for ver, é preparar esse ambiente para outras consciências poderem ressomar. Eu vejo que esse é vamos dizer, o para-dever que eu sinto assim mais forte, né? E do meu vínculo, vai que eu estava inspirando em alguma, não agora, né, recente, mas assim, que eu tive também alguma participação aí em algum Equipex, não sei, realmente eu teria que aprofundar mais essa pesquisa, mas, de fato, é um link muito forte, né, com o próprio processo da holotecnologia. Bom, Paulo? Alô? Acho que seria legal você falar desse item aqui da polinomiologia, Polinômio. porque isso mostra muito o processo técnico, né, até de linha de produção mental somática, que tem numa coisa que às vezes parece uma exposição, que a pessoa vê o produto final e não vê esses passos, essas etapas, né, anteriores. Sim. E como é que isso se coadjuna, né, com a própria organização das equipes da Holoteca. Quem tem afinidade com isso, como é que ela poderia ajudar nisso aí também? Bom, a Holoteca está de portas abertas, né? E mesmo na pandemia, nós continuamos trabalhando. O resultado, inclusive, dessa semana de holotecnologia, que está muito rica, é fruto disso. Então, as pessoas podem entrar em contato, né, e ver como é que elas podem ajudar, e principalmente agora, com o próprio projeto do Megacentro aí saindo, né, para ser implementado, isso vai demandar muito trabalho também. E aqui, exatamente, Paulo, eu quis explicitar essa complexidade do trabalho com a expografia, né, com a museologia, com as exposições da holoteca, que ele vai muito além, né? Às vezes a gente vê ali a exposição, não tem noção do que está por trás. Então, você vê aí, o expor é o último passo, digamos, né, que é o processo interassistencial, é você disponibilizar, difundir esses conhecimentos, esses itens, né, esses artefatos. Agora, tem um começo aí, né? Então, a primeira coisa é formar esse acervo. Então, o professor Valdo formou, quer dizer, grande parte do nosso acervo vem das coleções, né, dele, lá desde a década de 40, que ele começou a colecionar. Então, ele começou a formar um acervo. Claro que agora, né, continua, né, o acervo continua crescendo e vai continuar expandindo. Então, aí você tem todo esse processo da enumeração, de inventariar, de criar repertórios dentro desse contexto, né, de catalogar. Então, a classificação, né, as taxologias,
nomear, descrever, porque você vê até, enquanto a coisa não tem um nome, uma definição, uma descrição, ela, dentro desse universo da linguagem, ela não existe ainda. Então, é muito importante esse processo, né, de nomear, descrever, organizar, conservar, que é todo o processo, por exemplo, da reserva técnica, ele é uma casa de conservação, onde você tem ali guardado aquelas coisas que não podem sair, não vão sair do armário por enquanto. E ampliar, claro, a gente vai expandir sempre esse acervo, né? A gente não fica satisfeito, porque é a questão do que Nara estava falando, né? É o que a gente desconhece, é o que a gente precisa expandir, ampliar. E aí, com isso, a gente vai selecionar. Então, vocês veem que tem todo um processo de análise e síntese, análise e síntese. Então, você expande e depois você pega o suprassumo para poder, né, disponibilizar isso em forma da exposição. Bom. Só para complementar, uma coisa que eu achei bacana é o seguinte, você tem 100 mil itens, né? Mais ou menos na holoteca. Então, de objetos. Aí, entre você, quer dizer, você inventaria todos eles, mas na hora de selecionar, você seleciona uma microminoria. Claro que em função do tema, mas mesmo dentro daquele tema, você ainda tem uma quantidade muito grande de objetos. Eu queria que você falasse um pouco como é que funciona o processo, como é que funciona esse processo parapsíquico para tentar fazer aquela seleção que vai resultar numa exposição ótima em termos de retrocognição daquele público específico que vai visitar aquela exposição. Né? Porque eu fiquei pensando, poxa, se você selecionar um conjunto específico de objetos relacionados àquele tema, você vai ter um resultado mais amplificado, né? Em termos assim, da pessoa pensar grande, em termos da pessoa aumentar a sua própria mundividência. Como é que é esse processo dentro da montagem da exposição? Isso é o cotidiano dessa exposição holotecológica, que você está o tempo todo, né, com as inspirações, né, as consciências inspiráveis, e também que inspiram, né, e você vai tendo as inspirações ali, trabalhando conectado. Então, é um trabalho em equipe, onde você vai trabalhando, e aí você vai vendo as sincronicidades, mostrando qual é o fluxo do processo. Então, você tem um conceito bem estruturado, essa concepção ela é importante, de saber o que você quer passar, quais são as ideias, e aí você vai conectando, é o confort, né? O conteúdo e a forma, você vai conectando com as imagens, com os objetos, com as coisas, o que elas dizem, qual é que é a melhor, e você vai tendo inspirações também. Você vê, o próprio processo do leque, na hora que ele chega ali para dar e tem tudo a ver com o Zéfiro, assim, né, dentro do contexto, né, que é a outra vitrine para percepções. Então, cognição está bem próxima, ela está chamando a outra vitrine. Então, tem toda uma conexão também com a outra vitrine e tinha total relação. Agora, isso requer o quê? Um abertismo consciencial. Então, até de você ver o que é a prioridade, você ler as mensagens, né, o que está chegando ali, para você poder fazer também essas achegas na própria exposição. Luziane, eu queria fazer um acréscimo aqui, e quando é o caso, a gente chama os universitários, né? Como foi o caso com você, né, Paulo? Quando nós fomos fazer a consciência hídrica, nós não poderíamos ter feito sem chamar um especialista. Quer dizer, como é que nós íamos trabalhar com uma temática dessa abrangência, né, com esse nível de tecnicidade? Nós sabíamos mais ou menos que a gente queria fazer uma abordagem estendida, mas nós precisávamos de um especialista, né? Então, há temas, né, em que a gente precisa integrar na equipe pessoas que são especialistas, né? Como foi esse exemplo. Também no caso do Laça Nossa, quando se tratava especificamente da biografia, a gente tinha a professora Laura, né? Então, isso vai ser o nosso futuro também. Quer dizer, os especialistas de dentro da Cognópolis, se nós não tivermos, a gente tem que recorrer também aos especialistas de fora, né, para poder tratar dessas temáticas que são mais técnicas, mais abrangentes. São as fontes, né? Sim. Quer dizer, nem todas as fontes a gente tem aqui, aí a gente recorre aonde elas estão, a gente vai garimpar onde elas estão. Né? E tem os especialistas de formação e os especialistas por serem pesquisadores do tema. A professora Luziane agora é especialista em estampas Eucalol. Porque fez uma profunda pesquisa, ela hoje é a pessoa que mais entende de estampas Eucalol na nossa comunidade. Então, tem essas duas facetas.
Bom, Luziânia, tem uma pergunta aqui lá no início que é para você comentar a sua frase enfática, mas eu normalmente, quando surge essa pergunta, eu deixo essa pergunta para o final porque ela fica um bom fechamento, né, da tertúlia. Ótimo. Então, é um comentário com relação à frase enfática e as suas considerações finais também com relação ao verbete. Ok. Então, aí a frase enfática, né? O circuito expográfico de artefatos do saber, componentes da Expo Conscienciologia, expande a automundividência, predispondo a experienciar o ciclo neo-ideias, neo-verpões, neo-perspectivas. Então, acho que a gente comentou bastante já sobre essa condição, né, dessa expansão da automundividência, que é essa visão de mundo que cada um tem, né? E esse era o propósito até do próprio professor Valdo, quando ele falava, né, que no megacentro a pessoa precisava entrar de um jeito e sair de outro, ou seja, com a visão de mundo mais ampliada, com a autocognição mais reforçada. Então, nesse sentido aqui, a gente vê isso na prática, né, que esse circuito expográfico ele tem essa vocação cosmovisiológica, no sentido de criar condições para a pessoa ter essa vivência desse ciclo, né, das neo-ideias, porque ela vai se deparar com coisas que ela não tinha noção ou inesperadas, a ponto de dar aquele choque de realidade, aquela impactoterapia, e ela vai começar a pensar coisas novas, né, muitas vezes acessar novas verdades relativas de pontas e também criar novas perspectivas dentro do contexto dela. Então, de minha parte, eu agradeço muito aí a todos, né, todos os teletertulianos, a todas as perguntas, a todos aqui presentes, aos amigos, debatedores, ao pessoal aí, a equipe toda, e fazer um convite aqui realmente para as pessoas se engajarem, né, nesse universo aí do projeto do Megacentro Cultural Holoteca, que, de fato, ele difunde, né, é um processo de difusão, de democratização dessa cultura conscienciológica e vai ser um grande fulcro de atração e de aglutinação de vários, tanto intermissivistas como pessoas, enfim, de todo o planeta. Então, fica aí o nosso convite. Obrigada. Muito bom. Professora Cristina, posso só fazer a chamada para as conferências de hoje à noite? Claro. Ok, então, hoje à noite, na quinta semana de Holotecologia, né, nós temos, às 19 horas, a professora Cristina Bórnia, na nanoconferência Máscaras, Usos Culturais e Representações Parapsíquicas, e, na sequência, às 19h45, a professora Marise Barros vai estar falando sobre a efemeroteca, fragmentos do cotidiano interdimensional. Estão todos aí convidados. Obrigada. Bom, então, parabéns, Luziânia, pelo verbete, muito bom, assim, né? Como a Paula comentou, né, Paula? Vai expandindo as ideias, o mental soma, muito, muito interessante mesmo. Parabéns a vocês todos da equipe da Holoteca pela quinta semana da Holotecologia. E aguardamos aí os próximos episódios, né? Viva o Megacentro Cultural Holoteca, né, Everton? Vamos lá. Então, a gente agradece a participação da professora Nara, professor Everton, professora Paula, professor Paulo e parabeniza mais uma vez a professora Luziânia. Gente, antes dos avisos finais, obrigada à parte técnica. Professora Doroteia, com você agora. Grata, professora Cristina. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 450 acessos, 64 teletertulianos, 17 perguntas online e 14 perguntas e interações presenciais. Para amanhã, teremos o verbete Docência Conscienciológica ao Infante, da especialidade para Pedagogiologia, com a verbetógrafa Andresa Munaretti. Agradecemos a todos, tenham uma ótima tarde e até amanhã.